Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário sobre o sacrifício que Jefté se propôs oferecer a Deus se Deus lhe concedesse uma grande vitória sobre os amonitas e se Deus de fato aceitou o sacrifício de Jefté, este sacrifício que encerra um dos episódios mais controversos e delicados do Antigo Testamento. Haja vista, estamos falando de uma oferenda humana, de um sacrifício humano que Jefté se propôs oferecer a Deus se Deus lhe concedesse uma grande vitória sobre os amonitas. Eu falarei sobre este episódio neste vídeo, mas antes quero te convidar a se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Este é um espaço por meio do qual nós trazemos reflexões cristãs fundadas, pautadas no Evangelho de Cristo, e você nos ajudará muito se divulgar este espaço a outras tantas pessoas, a fim de que nós possamos alcançar um número cada vez maior de pessoas por meio da mensagem aqui pregada. Bem, a vida de Jefté, seus grandes feitos, ou melhor, o seu grande feito, está registrado no capítulo 10 dos Juízes, e Jefté se insere, a história de Jefté floresce num contexto em que Israel se vê sobre uma grande ameaça, a ameaça dos amonitas. E diante desta ameaça, os anciãos de Israel, os chefes dos clãs de Israel, pedem a Deus que lhes conceda, lhes indique, lhes aponte um homem que pudesse liderá-los nesta grande batalha, neste contexto que entra em cena a figura de Jefté. Ora, Jefté, uma figura extremamente rejeitada pelos seus. Jefté, filho de uma prostituta. Jefté, que provavelmente nasceu de um caso adulterino de seu pai. Jefté, que foi rejeitado, ele bem como sua mãe, pela mulher de seu pai. Jefté, que por pressão dos seus irmãos, filhos do matrimônio legítimo de seu pai, foi excluído da herança deste. Jefté, que sente o peso de ser filho de uma prostituta, sente o peso por ter sido um filho bastardo, por não ter tido o carinho afetivo de seu pai, por não ter tido um pai, por que não dizer, porque o pai que Jefté teve foi um pai meramente biológico que não lhe prestou nenhuma assistência, nem econômica, nem afetiva. Ora, Jefté, que é rejeitado por seus irmãos, que vive na condição praticamente na condição de exilado, por assim dizer, ele se auto-exila devido ao peso de todo esse desprezo que ele enfrentou em Galaade. Ele que se autoexila em Tobi agora é trazido à cena para comandar os seus patrícios, por assim dizer, nesta grande luta contra os amonitas. Ora, quando os
anciãos de Israel vão até Jefté, para ele que já havia em Tobi montado, criado um pequeno exército, um pequeno aparato militar. Ele, Jefté, agora é consultado a fim de que pudesse tomar a liderança das tropas de Israel e lutar contra os amonitas. Ele aceita sob uma condição: a condição de que, vencida a guerra por Israel, sob sua liderança, o povo de Israel, todos os clãs de Israel concederiam-lhe obediência como se um rei ele fosse. Ele aceita liderar o exército de Israel sob a condição de se tornar seu chefe absoluto, sob a condição de arrancar de seus contemporâneos, de seus patrícios, de seus pares, uma servidão, como se eles servissem a um monarca, e os anciãos de Israel acatam a exigência de Jefté. Vejam, Jefté aqui se coloca diante de uma grande ambição. Ele, e vejam que interessante, né? Como a vida tem as suas curvas, né? Como que algumas figuras extremamente desprezadas e rejeitadas, que passaram boa parte da vida do lado de baixo, de repente são alavancadas para o lado de cima. Olha, até aqui nós vemos o quanto que a graça de Deus passa a agir sobre a vida de Jefté. Por quê? Porque Jefté, de filho bastardo de uma prostituta, de filho rejeitado por seu pai e por seus irmãos, de figura malquista entre os seus pares, de figura desprezível e marginalizada, de repente é convocado a assumir um papel de liderança sobre Israel, e um papel de liderança sobre Israel, e mais ainda ser servido por este Israel como se rei ele fosse. Bem, capítulo 10, versículo 29, após esse colóquio entre Israel e Jefté, diz-nos o texto que o Espírito de Deus se apoderou de Jefté. Ora, na sequência, Jefté faz um voto. Ele promete que se Deus lhe entregasse os amonitas em suas mãos, ele, Jefté, ofereceria a Deus em oferta de holocausto, que era oferta queimada, aquele que primeiro saísse de sua porta, aquele que primeiro pusesse os pés de sua casa para fora, sua casa para a rua. Este Jefté haveria de oferecer em sacrifício de holocausto, em oferta queimada, se Deus concedesse uma vitória a ele, Jefté, e a todo Israel. Bem, a vitória foi concedida. Jefté ganhou, venceu sobre os amonitas. E quando volta para casa e é recebido por todas as moças de Galaade, todas as moças de Tobi, todas as moças que festejavam a grande vitória de Israel sobre a Amonita, para a sua grande desgraça, para se juntar às moças que celebravam esta vitória de Jefté, sai de sua casa sua única filha, virgem, para se juntar às demais moças neste festejo, nesta
comemoração. Ora, Jefté, quando se depara com a cena, é tomado por uma angústia muito profunda e vai ao desespero. Ele transmite à sua filha o voto que havia feito, ela se aquece resignadamente ao voto de seu pai, lhe pede apenas um período de 2 meses para chorar nos montes com outras moças a sua virgindade, para depois retornar à sua casa a fim de que seu pai cumprisse o seu voto. Bem, algumas considerações nos cabe aqui fazermos. Ora, primeiro, o texto é bastante claro em afirmar que, primeiramente, o Espírito de Deus se apoderou de Jefté. E só na sequência ele fez o voto. Ora, ao fazer este voto infeliz, Jefté simplesmente demonstrou não ter confiança plena no Espírito de Deus. Demonstrou não confiar plenamente no Espírito de Deus. Ora, o Espírito de Deus para Jefté não era o suficiente para que ele fosse à guerra, ao combate contra os amonitas. Para se convencer ainda mais desta vitória, ele faz um voto, e um duro voto. Ora, nós vemos aqui que o primeiro um dos percalços de Jefté foi não ter confiado plenamente no Espírito de Deus, porque se Jefté tivesse confiado plenamente no Espírito de Deus, nada mais lhe bastaria senão o Espírito de Deus para que ele obtivesse aquela vitória. Este foi um percalço na vida de Jefté. Ora, outro percalço grande na vida de Jefté foi ter colocado diante de si uma altíssima ambição, pois ele colocou como condição aos seus contemporâneos ser servido como um rei se obtivesse aquela vitória para o povo de Israel. Ora, e esta vitória Jefté conseguiu, mas não por conta de um voto. Ele conseguiu estando convencido de que, se necessário fosse, até alguém de seu seio familiar ele ofereceria em sacrifício para chegar lá. Ora, a Jefté não bastava apenas salvar o povo de Deus, salvar Israel daquele contexto de angústia. Ora, Jefté queria mais. Jefté queria ser servido como um rei. Sua ambição extrapolava, melhor dizendo, a libertação que ele haveria de conquistar para o seu próprio povo. Ele queria ser servido como rei. Ora, não são poucas as pessoas que, para chegar a um certo lugar na vida, um certo lugar na sociedade, um certo lugar na pirâmide social, são capazes de sacrificar aqueles que fazem parte do seu círculo de amizade, de amor, de fraternidade, seu círculo familiar. Ora, quantas pessoas nós conhecemos que sacrificam esposa, esposo, filho, filha, mãe, pai, a fim de satisfazer as suas ambições e chegar a um lugar almejado. Ora, Jefté não se satisfez em se tornar
uma espécie de herói nacional, um libertador, por assim dizer, do povo, de seu povo oprimido. Ele queria prerrogativas de rei, uma ambição muito alta que lhe custou a perda de uma filha. E por quê? Porque de fato Jefité a sacrificou, de fato Jefité a queimou em oferta de holocausto. Porém, aqui fazemos outra consideração. Ele assim procedeu porque ignorava, desconhecia a verdadeira natureza de Deus, pois se conhecesse a natureza de Deus, saberia que Deus não se apraz com sacrifícios humanos. Ora, lembremos-nos de Abraão. E ali, a Abraão, o próprio Deus exigiu que ele, Abraão, sacrificasse o seu filho Isaque em oferta também de holocausto, oferta queimada, por meio da qual se sangrava a vítima até a morte e depois a queimava no altar do sacrifício. Ora, quando Abraão vai estender as suas mãos, quando Abraão vai descer o cutelo, o punhal sobre o menino Isaque para sacrificá-lo a Deus, um anjo segura a sua mão e o impede de derramar o sangue do moço, pois Abraão naquele momento deu provas de que amava incondicionalmente o seu Deus. Deus não aceitou o sacrifício de Abraão, porque era sacrifício humano. Ora, se Jefté conhecesse o Deus de Abraão, se Jefté conhecesse, ou tivesse pelo menos rememorado a história de Abraão, certamente não teria feito este voto que, repito, ele cumpriu, mas cumpriu por desconhecer a natureza de Deus, mas cumpriu por ignorar que Deus não aceita sacrifício humano. Ora, por meio de Jefté, nós aprendemos também, e aqui nós podemos ver outro percalço na vida de Jefté. Jefté se colocou diante de um ideal religioso, porque o sacrifício tinha um caráter cultico, um caráter litúrgico, era um ato religioso. Ora, Jefté se colocou diante de um ideal religioso tão elevado que isto para ele se tornou num grande fardo, se tornou na sua grande tragédia, se tornou em sua grande desgraça, porque teve que conviver durante o resto de sua vida com o duro fardo de ter ele mesmo imolado, sangrado e queimado a própria filha. Ora, Deus não aceitou o sacrifício de Jefté. Jefté, por sua conta e responsabilidade, por conta deste ideal, por conta de uma ambição extremamente elevada, por conta de ignorar a natureza de Deus, por conta de se colocar diante de um ideal litúrgico, religioso extremamente pesado. Ora, por conta disso, Jefté sacrificou a sua filha sem que Deus aprovesse aquele sacrifício. Ora, Jefté está no contraponto, está no lado oposto, diametralmente oposto acerca do sacrifício que Deus um dia aceitaria, que foi o sacrifício do seu filho Jesus de Nazaré no alto da cruz. Ali nós vemos o oposto do sacrifício de Jefté, porque Jefté sacrificou um outro, um inocente, para triunfar sobre os amonitas e chegar a este ponto, a este lugar de destaque, privilégio na estrutura social de seu povo naqueles dias. Ora,
este sacrifício de Jefté é o contraponto do sacrifício do Cristo, porque Cristo vai se sacrificar no lugar, ele, Cristo, o inocente, vai se sacrificar, vai se entregar à morte de cruz para salvar o pecador, para salvar o devedor, para salvar aquele que realmente, aquele que em termos de justiça, deveria ser sacrificado. Em Cristo nós vemos o contraponto ao sacrifício de Jefté. Ora, Jefté é o que sacrifica o inocente para satisfazer as suas ambições. Cristo é o inocente que se deixa ser sacrificado no lugar do culpado, no lugar do devedor, no lugar do pecador. Ora, o sacrifício de Jefté gerou a morte do inocente e certamente uma grande culpa, angústia e desespero que este homem carregou para o resto de sua vida. O sacrifício do Cristo produziu vida. O sacrifício do Cristo produziu paz, paz e vida àquele que crê. Ora, o sacrifício do Cristo salvou de dura morte aquele que deveria, de fato, morrer. O pecador, o homem culpado, nós. Ora, nós vemos aqui o modelo de sacrifício que Deus rejeita e o modelo de sacrifício que sobre o qual Deus se apraz. Ora, Jesus apresentou um único sacrifício, definitivo, absoluto e perfeito. Agora já não é mais necessário o derramamento de sangue. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus já verteu seu sangue no alto daquele madeiro. Cabe a nós, tão somente agora, crermos na eficácia daquele sacrifício e usufruirmos da vida e dos dons que dele emanam. Este sim foi o único perfeito e absoluto sacrifício que Deus acolheu e a partir dele concedeu vida a todo aquele que crê no sacrifício vicário do seu Filho Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.